Nós temos uma irmã nova no nosso meio, a irmã Giovânia. Irmã Giovânia, pode orar para nos elevar a Deus e nós podemos começar o nosso encontro? A irmã pode orar, irmã Giovânia? Se ela não orar, Vani, você que vai orar, porque ela é sua amiga. Irmã Vani? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado que está no céu, nós queremos te louvar, te adorar, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa oração, adoração. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por esta noite, ó Deus, quando nós começamos aqui, nessa aula, ó Deus, que o Senhor é o mestre do mestre, mestre por excelência, Senhor, de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar a nossa professora Martinha nas tuas mãos. Que o Senhor cubra, ó Deus, a tua filha, dando, ó Deus, saúde física e espiritual, Senhor, para que ela possa estar de pé a cada dia para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada aluno, ó Deus, dessa classe. Que o Senhor possa estar tomando a nossa mente, o nosso coração, para que cada palavra, ó Deus, caia, Senhor, e penetre no mais profundo do nosso coração, e que ela ensine, Senhor, e que ela dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome. Nós convidamos, Senhor, o Senhor Jesus, para estar conosco, direcionando, ó Deus, a cada minuto, a cada segundo desta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos vieram com as suas Bíblias? Então, vocês lembram daquela brincadeira que a gente fazia na escola bíblica, quando a gente começou, né? Desembainhar a espada, 1, 2. Nós vamos brincar hoje de desembainhar a espada. Então, estejam atentos, não perca tempo. Quem achar, já pode começar a ler, porque nós temos alguns textos para compartilhar com os irmãos. Mas antes de nós começarmos a fazer a nossa folha do nosso registro de observação, eu quero dar a oportunidade para alguém ou para vocês, quem quiser, compartilhar aquilo que Deus trouxe de especial durante a semana. Você tem agora a oportunidade de enriquecer esse momento com a sua experiência. Você pode compartilhar a experiência, qual foi o discernimento que você teve do remendo e também dos porcos, e como eles não eram oniscientes, eles não sabiam que os porcos iam se cair no precipício, né? Alguém mais? A irmã Vani levantou a mãozinha? Não levantei. Quem mais quer compartilhar algum discernimento que teve durante a semana? Quando eu falei durante a semana, é que nós estamos fazendo o estudo da semana número 3, que é a semana passada, que se encerrou ontem, né? Porque para nós começa na quarta-feira. Então, nós estamos aqui estudando a terceira semana da apostila. Por isso que eu me referi à semana passada. Quem quer mais compartilhar? Eu achei interessante também aquela passagem quando a família de Jesus vai prendê-lo, buscá-lo em casa, né? E ele, junto com a multidão, ele sequer consegue comer, ele e os discípulos, alguém fala para ele, ó, sua mãe, sua irmã
sua família está aí, né, te procurando. Aí ele diz, então, que quem é a minha família são vocês que fazem a vontade de Deus. E aí eu entendi também que, apesar do vínculo, né, de consanguinidade que ele tinha com a família dele, de sangue, aquela proximidade, porque nossos mais próximos são os consanguíneos, né? Então, apesar desse vínculo, essa família consanguínea não estava na mesma sintonia que ele. Então, o que ele deixa muito claro é que não importa o vínculo consanguíneo, mas sim o relacionamento com Deus, aquele que realmente faz a vontade de Deus. Então, achei que a proximidade com Jesus tem a ver com relacionamento, e não, ele deixou isso muito claro, que apesar de ser família, não tinha essa proximidade naquele momento, pelo menos, né? Verdade. E Jesus estava mostrando ali a importância da família de Deus, que é a família espiritual, né? Essa família espiritual, ela tanto tem relacionamento aqui, nesse tempo, agora, presente, e depois que nós sairmos da Terra, vai continuar. Então, é uma família, tanto para esse momento como para a eternidade. Deu um problema na minha tela aqui, eu acho que vou ter que sair e voltar de novo. Já volto. Quem mais gostaria de compartilhar? Eu também percebi que quando Jesus curava aos sábados, ele não estava ferindo a lei, porque não era esforço físico, era obra espiritual. E eu achava que, eu não entendia isso também, que no caso, a cura, ele não estava ferindo a lei do mosaica, ele estava adorando ao Senhor com a cura. Eu não tinha entendido isso até agora, esse estudo. Ali também dessa questão do sábado, que a gente observou no Evangelho de Marcos, é que deixar de fazer o bem, mesmo que fosse no sábado, ali que residia o problema. Perder a oportunidade de fazer o bem. Como o Tiago disse, né? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. E também Jesus, ele é soberano. Ele cria a lei, ele criou a lei. Então, ele também pode modificá-la se fosse importante para o avanço ou para o reino de Deus. E ele estava, naquele momento também, como a Cris disse, introduzindo os ensinos do reino de Deus, que ele está acima de toda a lei, porque, como nós vimos, é relacionamento, mas a base é o amor. Então, muito bem, irmã Kátia, você observou muito bem. De forma alguma a lei seria quebrada, ou foi quebrada. Jesus, em vários momentos, nós vemos Jesus cumprindo a lei, quando ele manda o leproso curado procurar o sacerdote e fazer conforme Moisés havia ensinado, cumprir o rito da purificação. Então, Jesus, ele não é rebelde, não, ele é um cumpridor de toda a lei. Mais alguém? Não? Então, vamos trabalhar a nossa folha de registro das observações. Eu pedi para vocês fazerem o título dela, darem o título para essa folha, a função das parábolas. E dividir a folha em duas colunas. A primeira coluna seria a parábola do semeador.
E a segunda coluna, a função das parábolas. A primeira coluna tem o título de Parábola do Semeador, porque Jesus disse que ela era a base para a interpretação de todas as outras parábolas que ele iria ensinar, que ele ia usar para ensinar, para passar os ensinos do reino de Deus. Então, Jesus tinha esse método de falar por meio de parábolas. Olhando para o Evangelho de Marcos, nós conseguimos perceber claramente que que Marcos preferiu narrar, escrever, registrar os atos de Jesus, mais do que escrever os discursos de Jesus. E nós até vimos por quê, né? Quando vimos que é por causa do imediato, que ele estava ali tentando passar o evangelho também para os soldados do Império Romano, que eles entendem muito bem essa ação, né, de ser já, para agora. Mas eu quero perguntar para vocês, debaixo da coluna Parábola do Semeador, você escreve características. E eu quero perguntar para você quais foram as características que vocês observaram das parábolas de Jesus. Pode falar, Cris. Isso. Uma das características também das parábolas de Jesus é o local onde ele sempre ensinava. Jesus ele sempre procurava ou o Monte das Oliveiras, e aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós vimos Jesus sempre à beira-mar, no Mar da Galileia. Então, essa também é uma das características. E as parábolas de Jesus, elas sempre foram muito expressivas. Elas ilustravam muito bem aquilo que ele estava querendo passar. O que vocês entendem? Qual é o significado do termo parábola? Qual o significado do termo parábola? É um estilo verbal ou escrito do qual você faz uma espécie de analogia e deixa meio em aberto o entendimento daquilo, né? Então, eu vejo que é por aí, sem pesquisar nada, pelo que eu me lembro, parábola você faz uma analogia com algum tema específico, mas sem denominar, sem ser técnico, e aquilo, a interpretação daquilo vai de acordo com a cabeça de cada um. Entendi. A parábola, ela é um termo com um sentido muito amplo e, dentro desse sentido, ele comporta também as metáforas. E o que seriam metáforas? Seriam comparações de coisas semelhantes. Então, uma metáfora é uma comparação de coisas semelhantes. Nós estudamos isso quando fizemos a oficina de treinamento, os termos de comparação e os termos de contraste. Uma metáfora é uma comparação de coisas semelhantes.
Por exemplo, quando nós dizemos assim, ele tem uma vontade de ferro, isso está designando que ele tem uma vontade forte como o ferro. Isso é uma metáfora. Então, Jesus falava por metáfora também para ilustrar, para tornar mais claro para os seus ouvintes aquilo que ele estava querendo ensinar a respeito do reino de Deus. Até estudar essa parábola na semana passada com a Cris, eu tinha o conceito de que Jesus ensinava por parábola para dificultar a compreensão dos escribas, do sumo sacerdote, dos doutores da lei, mas foi muito esclarecedor, e que nós vimos que não é, Jesus jamais usaria esse método. Então, na maior parte do tempo, as parábolas de Jesus teve sentidos óbvios, foram bem claras para os seus ouvintes. Pois as verdades contidas na parábola, em todas as parábolas, as verdades ali contidas, elas foram muito vívidas para o seu auditório. E ainda hoje, elas continuam vívidas para nós. Alguém quer falar alguma coisa? Abra sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 12, versos de 1 a 12. Irmãos, quando eu perguntar se você quer usar da palavra, não perca a oportunidade. Às vezes, a sua dúvida vai responder à dúvida do seu irmão. É a dúvida dele também. Então, não tenha vergonha de fazer pergunta, de interromper, mas participe. Marcos, capítulo 12, versos de 1 a 12. Podes ler quem encontrou. Vou ler. Marcos 12, de 1 a 12. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um largar e edificou uma torre. Arredondou-a em uns lavradores e assentou-se do paz. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo a eles e embordaram na cabeça, o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitaram meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é herdeiro. Ora, vamos, matamo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha.
Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Amém. Então, esta parábola aí mostra a base da parábola do semeador. Jesus está mostrando que ele veio como o filho para requerer a herança, os frutos da terra, mas eles não estavam entendendo. A semente não caiu no coração de uma boa terra. Ao ponto deles saberem que Jesus já tinha percebido que eles não estavam entendendo. E eles quiseram aqui se livrar do filho, do dono da vinha, do dono daquela terra. Então, aqui nós encontramos a base da parábola do semeador. Quando nós lemos a palavra ouvir, quando Jesus falou ouvir, ele estava dizendo não apenas no sentido de escutar, mas no sentido de ouvir e praticar e agir diante daquilo que estava sendo dito. É no sentido de dar ouvido ao que se ouviu. Vamos ver Marcos 4, verso 3 e Marcos 4, verso 9. Isso. Então, quando Jesus falou ouvir, ele estava falando que era para não apenas escutar, mas é para ouvir e agir, porque entendeu, porque compreendeu. Então, vamos ver também Marcos 4, 10 e 12. Deixa eu falar aqui. Quando Jesus disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque ele sabia que as pessoas tinham dificuldades para ouvir desse jeito que ele estava falando, no sentido de ouvir e praticar e agir. Por isso ele disse que não basta ter ouvido, precisa ter ouvido que ouça. Assim como precisa ter olhos para vê-lo, como nós falamos na semana passada. Se relaciona com Jesus pela fé. Leia Marcos 4, 10, 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo que ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Isso. Então, tem essa interpretação de Marcos
que ele está dando a entender como se Jesus estivesse dificultando. Mas não é. Eu acho que na hora da tradução teve essa confusão, embora ele esteja repetindo o que Isaías disse. Mas mas Jesus quer dizer que, assim como quem ouve e entende, todos deveriam ouvir e entender a parábola, até que o tempo de Deus se cumpra completamente aqui na Terra. Quer falar, Celinha? Não, não. Não? Então, vamos ver essa resposta em Marcos 4, 13 a 20. Marcos, é só continuar, paramos no 12, agora vamos do 13 ao 20. Isso. Então, aí Jesus está já dando a explicação, né, sobre a parábola do semeador. O ponto culminante desta parábola é a colheita, que foi minimizada. Você percebe que havia a possibilidade de uma colheita gigantesca, numerosíssima, mas ela foi ali reduzida. Quem percebeu isso? Que a colheita, que seria numerosa, foi reduzida. Foi reduzida a apenas 1/4 daquilo que foi semeado. Perceberam? Jesus, quando ele usou a parábola do semeador, com aquela que nós lemos lá de Marcos 12, ele está mostrando a experiência dele, ele está revelando ali a sua própria experiência como o semeador, como o lavrador. E os solos que ele citou ali é o solo do coração do seu auditório, que está dividido em 4 tipos de coração. Então, Jesus ele está ali falando da sua própria experiência, e ele está mostrando que foram poucas pessoas que estavam com os ouvidos abertos para ouvir e receber a mensagem do reino de Deus. Então, assim como hoje, a mensagem ela está sendo divulgada
porém são poucas as pessoas que estão ali ansiosas, que estão ali com a sua audição atenta e sequiosos como a corça pela água. Então, Jesus está falando da sua própria experiência. Lê o verso 9. Verso 9. Isso. Então, ele está mostrando que nem todos estavam ouvindo. Mas havia um grupo, e a gente pode até dizer que um grupo não muito grande, que era o grupo dos discípulos e daqueles que estavam mais perto, porque tinha as multidões que estavam longe do alcance de Jesus, mas elas seguiam Jesus. Então, Jesus está mostrando ali que nem todos estavam ouvindo o que ele estava dizendo. Quais seriam as lições que nós podemos tirar para nós? Ou quais são as lições que esta parábola do semeador traz? Você percebeu alguma? Nós percebemos, eu acredito que você percebeu também, as diferenças do solo. Então, ali, Jesus mostrou que existe vários tipos de solo. Mas também, essa parábola mostra que também há esperança. Porque hoje, olhando para a agricultura, nós vemos que, mesmo que um solo seja difícil, um solo que não promete uma grande colheita, a gente já sabe que se nós tratarmos aquele solo, que nós cuidarmos daquele solo devidamente, aqui mesmo no Brasil, no Nordeste do nosso país, temos essa experiência. Lá no Oriente também, o deserto hoje tem uma plantação um pomar lá, uma plantação de laranjeiras. Então, se nós cuidarmos de qualquer solo daqueles 3 lá, pode ter certeza que vai dar fruto. Então, Jesus mostra que a grande colheita, ela, mesmo que haja algumas perdas, ela ainda será grande, porque na advertência dos solos também contém uma promessa, uma esperança. Então, da maneira que Jesus contou esta história, ali ele também deixa claramente que há ainda, ou há esperança na própria advertência. Por quê? Porque nela vem o encorajamento para nós cultivarmos os solos, porque há esperança. E além do encorajamento, vem um convite. Jesus sempre faz um convite. Qual seria a outra lição que nós podemos tirar da parábola do semeador? Eu coloquei aqui que o resultado da semeadura não depende da semente, pois a semente ela é boa. Então, do que depende a colheita?
Muito bem. Então, o problema ali, a dificuldade não depende. O resultado não vai depender, não depende, em hipótese alguma, da semente, porque nós sabemos que a semente é a mensagem do reino e ela é sempre de excelente qualidade. Ela vem com a proposta de resolver até os nossos problemas, os nossos conflitos. Mas o coração precisa estar pronto. E, irmãos, o coração ele é preparado. A melhor fase para preparar o coração é na adolescência, até chegar à adolescência. A partir da adolescência, aí começa a ficar complicado. Muitas vezes o coração, o solo começa a ficar endurecido. Um momentinho aí. E aí a gente vê que o solo ele é preparado. Quando se fala de pessoas, é pelos pais. Como você se relaciona com seu filho? Que tipo de relacionamento você tem tido com ele ou com ela? Porque o solo está sendo preparado. E para quando a semente cair, ela possa germinar e dar frutos. Muitas pessoas têm tido o coração endurecido, porque eles não se sentiram nunca amados, foram rejeitados. Sofreram desde a infância e o coração foi se tornando pedregoso. Foi sendo cultivado mais os espinhos. E aí foi dificultando o plantio. A gente vê que quando o lavrador sai a semear, ele não prepara ali antes o solo. Depois que ele vai preparar, que a gente vê nessa parábola aqui, como se ele não tivesse muito atento à condição do solo. Por isso que elas são jogadas, as sementes, e aí elas caem. E algumas caem em lugar árido, espinhoso, pedregoso, mas também vai cair em uma boa terra. Então, irmãos, na igreja, nós podemos preparar o solo dos corações para as pessoas, para que o evangelho do reino de Deus, para que a mensagem do reino de Deus encontre corações prontos para receber a semente. Ninguém vai querer seguir um Deus, um Cristo que eles não conhecem. Porque a gente fala de um Deus de amor, mas eles não conhecem amor. Então, nós precisamos demonstrar amor. E assim nós vamos estar preparando o solo para receber a semente. Dá trabalho. Mas, uma vez que nascer aquela semente, ela nunca mais será arrancada dali. Nunca mais. Então, o resultado não vai depender da semente, mas depende do solo. Qual é o outro discernimento que nós temos? Usando isso que nós acabamos de dizer, o discernimento, que é assim como a eficiência da parábola não depende da parábola em si, mas do caráter de quem está ouvindo.
Então, a eficiência da parábola não depende dela, mas depende do caráter daquela pessoa que está a ouvir. Como nós vimos no capítulo 4, no verso 10 a 12. Vamos ver agora a função das parábolas. Aqui, quando nós vemos Jesus começando a ensinar por parábola, você viu que ele não vinha falando por parábola. Ele falava abertamente. Ali ele ainda fala abertamente. Porém, ele explica para aqueles que se achegam mais. No caso, os discípulos. Jesus sempre ia para o Monte das Oliveiras e os discípulos sempre seguiam Jesus. Então, nós vemos que em Marcos capítulo 4, verso 10 ao 12, a cena ali muda, porque agora Jesus ele está falando, se dirigindo a um grupo mais seleto. Quando os fariseus, os sumos sacerdotes, acusaram Jesus de estar expulsando demônios pelo dedo de Beelzebu, ali Jesus começa a mudar a estratégia de ensino. Ele passa a usar as parábolas. E era aí que eu pensava que ele começou a dificultar para que eles não entendessem, para que eles não compreendessem a mensagem. Mas estudando esta semana, nós passamos pela parábola lá da lamparina, deu para perceber claramente que não era essa a intenção de Jesus, de forma alguma, de dificultar. Quando ele usa que a palavra mistério, frequentemente usada ali, e que foi amplamente usado pelo apóstolo Paulo, de forma alguma estava se falando de uma forma mística das religiões do Império Romano antigas. Não. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Colossenses 1, 26 e Efésios 3, 5. Preste atenção na palavra mistério. Jesus não está dificultando. Colossenses, capítulo 1, verso 26 e Efésios 3, 5. Pode ler. Quem achou 1 Timóteo 3,16. Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Amém. Efésios 3, 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Isso. Então, até antes da vinda de Jesus, as boas novas do reino, as boas novas de que Deus estaria reconciliando o mundo com ele mesmo, através de Jesus, era um mistério, estava escondido. Mas Paulo reconheceu isso, Paulo viu isso, e Paulo declarou isso de diversas formas, como nós vimos. Mas em Cristo, Deus revelou este mistério, e ele também mostrou para o povo judeu, porque o judeu pensava que Jesus era só para ele.
que o Messias era uma promessa só para a nação judaica. E agora Deus está ali revelando também para o povo judeu que Jesus é para todos. Vamos ver Romanos 11, 25, Efésios 1, 9, 1 Coríntios 4, 1, Romanos 11, 25, Efésios 1, 9 e 1 Coríntios 4, 1. Quem quer ler? Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Amém. Então, agora está sendo revelado também para os gentios, né? Cristo está sendo, a mensagem está sendo revelada para os gentios. Antes, estava encoberto isso. Efésios 1:9. Desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Amém. 1 Coríntios 4, 1. E para finalizar, Gálatas 3, 26 a 29. Marcos 3, 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29. Então, nós vemos aí que Jesus Cristo veio para acabar com essa divisão entre judeu e gentios. Então, agora Jesus também, ele foi revelado para nós como o Filho de Deus, Salvador, o reconciliador, aquele que reconcilia o mundo com Deus. Então, em nenhuma parte do Novo Testamento nós encontramos esta palavra como mistério sendo referido a um conhecimento esotérico como o das religiões pagãs ou antigas do Império Romano. Mas Marcos está ali dizendo que o mistério do reino de Deus foi revelado, que era Jesus Cristo. Lembra que você já ouviu várias vezes dizer que a mensagem do Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto? Então, agora já não está mais encoberto. Agora está revelado, irmãos. O Novo Testamento é a revelação do mistério do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que Deus usou para reconciliar consigo mesmo. E através de Jesus Cristo, ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui em Marcos, nós vimos que o mistério é a mensagem do reino de Deus, que é as boas novas através de Jesus Cristo. Então, os seguidores de Jesus, que estavam com os ouvidos abertos, eles conseguiram perceber isso. Mas nem todos tiveram esta percepção. Muitas vezes a gente pergunta como que aquelas pessoas que moram em lugares difíceis de serem alcançados pelo Evangelho, como elas serão alcançadas pelo Evangelho se elas não virem? Irmãos, aqui Deus mostra que à medida que ele dá um pouquinho de luz a respeito de Jesus
ele também dá a percepção e a condição para nós ouvirmos e obedecermos. E a cada vez que ele vai dando mais um pouquinho de luz, um pouquinho de percepção, condição para nós obedecermos. E se nós agirmos como aqueles que têm ouvidos para ouvir, ele vai colocando mais luz, ele vai te dando mais percepção e te dando condições maiores ainda para obedecer. Mas se ele te der um pouco de luz, como ele deu da lamparina, e ele nem escondeu, ele colocou num alqueire bem alto para que iluminasse todo o ambiente. O mundo inteiro foi iluminado, pois ele disse que ele é a luz do mundo e que nós, através de Jesus, nós também somos a luz do mundo. Então, Deus tem dado luz, mas à medida que a pessoa endurece, essa luz vai se apagando, vai se minimizando, ao ponto dela nunca mais ter a oportunidade de ver Jesus. Então, irmãos, a função das parábolas que Jesus contou não foi para ocultar as verdades, não. As parábolas que Jesus contou foi para atender às necessidades das multidões que ela tinha de perceberem de um modo espiritual quem era Jesus. Então, vamos ver aquela parábola da lamparina, no verso 21, 4:21. Mateus 4:21. E nós já estamos encerrando. Então, nós percebemos que Jesus tinha uma necessidade positiva em seus ensinamentos. E os objetivos das parábolas de Jesus era chamar o homem ao arrependimento e também ao discipulado. Então, há uma diferença entre aqueles que são discípulos de Jesus e entre aqueles que estavam apenas seguindo Jesus, andando com ele. Os discípulos de Jesus, eles estavam abertos para receberem a verdade. E Jesus foi, através das parábolas, ensinando gradualmente as verdades, os mistérios do reino de Deus para os seus discípulos. Mas para outras pessoas, o mistério do reino de Deus permaneceu oculto. E hoje ainda, muitos não conseguem nem ouvir e nem ver. Mas eu pergunto para você, de que lado você está? Vamos orar? Do lado de Cristo. E amém. Do lado daqueles que ouvem, né? Do lado daqueles que se arrependeram, do lado daqueles que têm testemunhado, daqueles que estão de verdade seguindo Jesus, ouvindo e praticando e agindo. Obrigada porque vocês vieram e que Deus possa completar o incompleto, que a gente sabe que nós não conseguimos alcançar, transmitir em 1 hora tudo que temos observado durante a semana, né? Um bom descanso para todos. E agora nós vamos fazer a próxima semana, que é a 4ª semana da nossa apostila, tá bom?